Vamos trazer lá para trás. Primeiro, a Blackmagic era somente ou fornecia para a gente do audiovisual, tirando adaptadores, tirando esses acessórios todos, o contato que a gente tinha, tipo filmmaker, videomaker, diretamente, era com o programa DaVinci, que era só um programa de color grading que a gente utilizava na pós-produção, na finalização, na verdade, né? Muitas finishing houses, por exemplo, trabalhavam só com esse programa. Era mais para master mesmo. Era mais para finalizar, para masterizar. Depois a Blackmagic foi crescendo e avançando e tipo ocupando praticamente todos os espaços do universo audiovisual hoje, desde eventos ao cinema, documentário e tudo mais. Quais são as linhas que hoje a Blackmagic oferece, falando de câmeras, para a gente do mercado? Legal. A Blackmagic, ela é como você falou, ela vai atender praticamente todo o nicho ali do mercado audiovisual, desde do filmmaker até o high-end, ali até o cinema, isso com produtos muito acessíveis, né, com preço muito acessível. É por isso que ela tomou muito mercado, né? A gente tem muito competitivo, né? Muito competitivo. A gente tem desde câmeras menores, por exemplo, uma micro studio, que são câmeras interessantes, que elas são, embora elas sejam pequenas, elas não são igual aquelas micro comuns que a gente conhece. Ela tem um sensor um pouco maior, que é uma micro que tem um sensor MFT. Então, ela tinha tirado isso de linha, mas há uns meses atrás ela retomou com a micro studio. Então, você pode usar para esporte, você pode usar para realities, é muito legal. Você pode usar para filmar uma cena dentro de um carro. É uma câmera que vem nessa linha action, tipo GoPro, Sony Action, essas coisas todas, mas com outro perfil, então. Não é tanto, por exemplo, ela não tem uma bateria interna, ela é mais para uma produção um pouco mais pesada. Eu acho que ela nem concorre diretamente com essas daí, com umas GoPro. actions, tá. Mas a gente tem desde essa câmera, aí você vai crescendo um pouco. Você tem a Pocket 4K, depois você tem a Pocket 6K G2, a Pocket 6K Pro, que a Pocket 4K também sensor MFT, a Pocket 6K já vem com sensor EF, aliás, com sensor Super 35 e com bocal EF. Então já é um sensor maior. Recentemente, ela fez o lançamento de uma 6K full frame. Ah, então já tem também. Então ela já está entrando um pouquinho mais. O bocal é L, que é um bocal não convencional, não é comum, é um bocal da Leica. Só que esse bocal, ele permite que você coloque praticamente qualquer lente nele, inclusive lentes PL. Então ela vai estar chegando cada vez mais. É mais fácil a adaptação ali, exatamente. Né? Ou seja, está chegando mais nessa produção um pouquinho menor de cinema. Depois das Pockets, você tem também as câmeras estúdio, que são como essa aqui, que estão mais focadas e são mais desenvolvidas para você fazer uma produção em estúdio ou até mesmo para uma emissora. E acima delas você tem a Mini Ursa e a Ursa, que aí essas aí já tem bastante, tem penetrado bastante o mercado, o pessoal gosta muito delas e sempre com um custo-benefício incrível. Mas essas daí, Ursa Mini e a Ursa, é mais já na linha de documentário e cinema mesmo, né? Também dá para fazer, né? Esses shows que a galera faz, de música e tudo mais, também são câmeras que mandam super bem. O pessoal tem utilizado em reality também. Reality, O pessoal do meio gospel gosta bastante também de utilizar para gravação de DVDs. Você recentemente fez um projeto para a Batista do Morumbi? Isso. Utilizou o Ursa, né? A gente utilizou algumas... A gente faz isso, a gente vai misturando as linhas de produto da Blackmagic, né? Isso é legal, porque a ciência de cor... É a mesma. É a mesma. Né? Eles oferecem pra gente, provavelmente da Micro. Exatamente. A Micro faz faz B-roll. E é isso que é muito legal, né, Marcelo? Porque a Micro, na verdade, não vai gravar nela. Né? Ela não tem grava. Um SSD? Ela tem ou uma saída, né, ou um SSD. É um SSD, boa. Que também é uma coisa que a Blackmagic entrega super bem, né? São a gente vai falar sobre os atributos, né, os recursos dessa câmera aqui especificamente,
Mas A questão dela gravar em SSD. a questão dela gravar externamente, de gravar no SSD ou de você gravar externamente numa mesa e tudo mais, e você ter qualidades muito boas, né? Não ser só algo como referência, mas algo que dá para utilizar mesmo. Eu lembro, Marcelo, que a Blackmagic, quando a primeira Pocket foi lançada, era uma Pocket cinzinha, depois teve uma pretinha, eram bem pequenininhas, e já entregava, tipo, eu não entregava B-RAW, já gravava em ProRes, mas já entregava um material, assim, absurdo. Já gravava em log, né? Já gravava em log, flatzão, mas não tinha o B-RAW ainda. Depois disso, ela lançou, acho que era 2.5K, uma câmera era Blackmagic Production, né? Que era tipo assim, essa câmera aqui bebeu um pouquinho, porque ela era uma tela enorme por uma câmera hands-on. Só que assim, essas duas foram mais assim, as entradas, eles experimentaram, entenderam as necessidades e aí depois de um tempo, passou um bom tempo, na verdade, mas depois desse tempo eles começaram a fornecer essas que a gente está falando aí de 4K, que foi a que explodiu no mercado, né? Teve muita aderência. Depois a 6K, quando mudaram o bocal, então, aí todos os videomakers, né, foram para a Blackmagic. Eu acho que é interessante esse processo, porque desde da Pocket, da primeira Pocket que eles lançaram, eles sempre quiseram entregar uma imagem que se parece mais com a linguagem do cinema do que com uma câmera broadcast. Então, em todas as linhas deles, dá para perceber. E é por isso que a gente consegue grudar. Diferente de outros fornecedores, outras marcas, que têm linhas separadas, né? Então, você pega câmeras broadcast, por exemplo, a textura da imagem, o setup, as coisas todas são especificamente para essa linguagem broadcast. E aí eles têm linhas de cinema e tem linhas DSLR. O que permeia na Blackmagic, nesse quesito da família Blackmagic, é que a entrega do material é meio unificada, né? Então, é a mesma textura, os mesmos recursos, né? E aí os recursos a mais que vão sendo modificados para determinado setor ou determinada área. Sim. Isso que é interessante, né? O que outras marcas, tem marcas até que já são mais tradicionais, eles separam muito bem os mercados e eles produzem para aquele mercado, né? Nichar bem, assim, bem né? nichado. Ou seja, é muito difícil você pegar uma câmera de tal mercado e usar com outra câmera, por exemplo, uma câmera de cinema com uma câmera de produção. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, vamos gravar, que nem o DVD que você falou que eu fiz aí, que eu misturei. Se eu fosse pular, por exemplo, para uma Sony da vida, que também é uma câmera hoje muito utilizada, eu não consigo misturar uma NX5, sei lá, uma Alpha. Com uma Alpha ou com uma FX. E com uma FX9, sabe assim? Tipo, o high-end do cinema e uma linha boa, de broadcast, de eventos. A gente não consegue unificar essa linguagem, né? A gente falar aqui, a gente pode ser até criticado, porque tem gente que precisa fazer. Às vezes numa produção, você precisa fazer. Como você trabalhou com DVDs, né? E você, por vezes, precisava misturar as câmeras por essa necessidade, né? Mas não é algo que a gente busca. Se a gente puder eu tenho duas câmeras e aí eu vou alugar câmeras maiores e elas puderem conversar, isso é muito melhor. É uma facilidade. Eu né? acho que esse é um dos motivos do sucesso da Blackmagic. Exato. E é isso que eu tava querendo fortalecer aqui, porque isso são dores do nosso mercado que são atendidas pela marca. Então tem alguém pensando na gente. E essa é a grande... Talvez esse é o grande motivo que você falou. Eu já até falei isso em outros vídeos. Eu acho que isso a impressão que eu tenho é que a Blackmagic, de fato, ela meio que olha ali o que a gente está precisando, e quando ela lança, a gente fala, poxa, faz sentido, isso faltava mesmo, né? Claro, tem outras marcas excelentes, questão até de cor, eu até prefiro outras marcas, mas o que ela entrega, né? Essa conversa,
esse sentimento de proximidade. Poxa, olha, funciona aqui, para nossa realidade ajuda muito. Cada lançamento que ela faz vai ajudando muito. A impressão que dá é que, de fato, eles estão atentos, eles são sensíveis. Eles são sensíveis ao mercado. É verdade. Para dar um outro exemplo aqui, na época que a gente produzia bastante DVD, que era um mercado bem aquecido, né? Teve um DVD que a gente fez que a gente rodou com 13 Alexas, né? Então, o operador de Steadicam tinha que estar com uma Alexa, os trilhos tinham que estar Alexa, as câmeras paradas tinham que estar com a Alexa, porque que câmera que você vai grudar? Depois, algumas outras marcas e modelos você conseguia misturar mais, mas na época era muito difícil você pensar em misturar câmeras. Praticamente você tinha que usar um set igual, até pela facilidade de pós depois, o não retrabalho ou a não dificuldade de desafio de color grading, por exemplo, de grudar as câmeras, tudo é custo. Você não gasta em equipamento aqui, mas gasta em tempo e custo com um profissional, né? Que tem que ser muito bom para grudar câmeras. E tem o risco de não ficar bom ainda. E tem o risco de não ficar bom. Então, isso sim é um detalhe importante. E também o fator de operação. Tipo assim, o cara na mão, se você quisesse ter uma pessoa meio hands-on ali para fazer uma câmera mais viva, mais orgânica, o cara na mão com uma Alexa, hoje tem a Alexa Mini, mas que também pensaram, né? Quer dizer, e hoje está fácil, né, galera? Hoje está mais... hoje as coisas estão mais fáceis, mas a Blackmagic fez isso muito antes, na minha percepção, né? Chegou de uma forma acessível e muito antes na gente. Então, misturando Ursa Mini ou a Ursa com uma Blackmagic Pocket, sabe? E aí eu nunca usei a micro, mas se tivesse uma micro, você conseguiria ter recursos diferentes com valores diferentes, custos diferentes e conseguia ter operações diferentes. O operador do Steadicam não necessariamente precisaria estar com uma câmera super pesada, né? Ele poderia, que faz com que ele tenha um descanso maior entre as idas e vindas dele no set. Se ele tivesse com uma câmera mais leve, talvez eu teria um DVD quase que inteiro de uma operação do Steadicam, e não os comandos, vai agora, por exemplo. Então isso é uma outra coisa que eu percebi particularmente que ajudou bastante a gente, né, ao longo desses anos. E você que está assistindo esse vídeo aí, ó, deixa seu like, comenta aí pra gente saber se você curtiu, se tá interessante, o que tá faltando de conteúdo aí pra você, tá bom? E compartilha com mais gente, pra gente conseguir chegar até mais pessoas que têm esse mesmo interesse que você e eu, tá joia? Valeu, tamo junto!